Tabata Amaral engana você, você é otário. Triste nisso tudo é ver o Brasil de vez no eixo do mal. Lula diz que lamenta profundamente o comportamento do governo de Israel. Israel está recebendo 200 mísseis na cabeça e o vagabundo, ladrão, criminoso, comunista, safado, bebum do presidente brasileiro condena Israel. É inexplicável que o Conselho da ONU não tenha autoridade moral e política de fazer com que Israel sente numa mesa para conversar, ao invés de só saber matar. Israel, para Lula, só sabe matar. E eu digo, o que pensar de um judeu como Caio Blinder, que fez o L? O que pensar de uma coisa dessas? Olha, veja, eu acho que é importante, nós vamos fazer isso em tudo que lugar que for preciso. Agora, o que eu lamento profundamente, é o comportamento do governo de Israel. Sinceramente, é inexplicável que o Conselho da ONU não tenha autoridade moral e política de fazer com que Israel sente numa mesa para conversar, ao invés de só saber matar. Obrigado, presidente. Judeu que vota em petista ou Partido Democrata aqui nos Estados Unidos é traidor. É traidor de Israel, do povo judeu. Porque, meu Deus, a coisa está escancarada. O sonho do Lula era ter o grau de liberdade que tem o seu companheiro Maduro, que ele tem que fingir que brigou por conta de mais uma fraude eleitoral. Maduro foi lá abertamente e lamentou a morte de Nasrallah, do terrorista líder do Hezbollah. Lula defende terroristas. O que Armínio Fraga tem a dizer sobre isso? Ele que fez o L para salvar a democracia. O que o João Amoedo tem a dizer sobre a postura do Lula demonizando Israel, que é a vítima desses ataques covardes? Aqui está o Lula enaltecendo o terrorismo palestino. Me visita aí, pede para mim depositar. Mais um vídeo está fazendo. Tá. Tão engraçadinho, né? Botando as vestimentas do Yasser Arafat, terrorista, que mandava crianças se matarem em ataques suicidas no Oriente Médio, enquanto mantinha a mulher e as filhas num hotel 6 estrelas em Paris. Vagabundo, criminoso, que nem Lula. E claro, o Hezbollah atua no Brasil. Leonardo Coutinho, talvez o que mais entenda disso, né, na nossa imprensa, escreveu na Gazeta do Povo um texto mostrando isso. Negar a existência e a ação criminosa do Hezbollah no Brasil faz parte do rosário de alegações de muita gente dentro dos órgãos de inteligência e segurança. Isso inclui a Polícia Federal, a ABIN, os militares, vários desses traidores da pátria, que fecharam com o PT, né? Fizeram um L também. Pois bem, vocês acham que os terroristas ligados ao Hezbollah, que já atuam na Tríplice Fronteira, no Foz do Iguaçu, vocês acham que eles mantêm diálogos cabulosos com bolsonaristas ou com petistas? Ganha uma mariola mordida quem acertar. Então, meus amigos, já tem ligações com o PCC, que por sua vez tem diálogos cabulosos com o PT, e é essa gente que está no poder graças aos tucanos, tipo Armínio Fraga e João Amoedo, que fizeram L para salvar a democracia. Fechou o circuito. E claro, Alexandre de Moraes, tucano, fazendo o trabalho sujo de censura e perseguição com a ajuda do governo democrata americano. Fechou o circuito. E aí vem falar em golpe? O golpe foi dado por essa gente, por tucanos, em conluio com democratas americanos, que fecharam os olhos e ajudaram o ladrão comunista a voltar à cena do crime junto com vários terroristas que ele defende,
para o Brasil virar de vez eixo do mal, porque tudo menos a direita no poder. Tá aí, né, o resultado. Em Pequim, Dilma recebe a mais alta honraria e defende parceria com a China. Foi a única gringa a receber essa honraria do Partido Comunista Chinês, o PCC chinês, que está lá há 72 anos no comando da ditadura mais opressora da região. Por que a Dilma recebe prêmios? A gente sabe que ela é uma besta quadrada, porque ela controla o cofre do BRICS e está dando dinheiro para todos esses companheiros comunistas. Como lembra o Marcel Van Hatten, o Brasil voltou a ser um pária mundial. Todo jornalista que ficava falando que o Bolsonaro ia transformar o Brasil num pária mundial, hoje está em silêncio. E o Brasil virou, de fato, um pária mundial com Lula. Lula, que é um demagogo que promete picanha, mas entrega miséria. Mais um populista de esquerda que usa o povo para chegar ao poder, mas, uma vez chegando lá, beneficia quem já é rico e poderoso, como os irmãos Batista, os empreiteiros corruptos, os sindicalistas, e por aí vai. O pobre não vê a cor da picanha, mas precisa pagar R$57 mil para treinar cozinheiros de Lula e Janja, que quando viajam torram essa quantia por noite em hotéis de 5, 6 estrelas. Enquanto isso, o Lula, o maior mitomaníaco do mundo, vai lá para o Bill Gates, que eu tenho sempre dúvida se é um vilão pior ou não do que o Jorge Soros e o Thanos. Eu sempre fico na dúvida entre os três, quem é pior, Thanos, Bill Gates ou Jorge Soros. E vai lá para o paspalho cínico, sonso do Bill Gates, que deu um prêmio para o Lula, e mente que nem sente, dizendo que tirou 33 milhões de pessoas da pobreza. Você sabe que em 2014, o Brasil foi considerado pela FAO um país que tinha acabado com a fome. Nós votamos em 2023, encontramos 33 milhões de brasileiros em apenas um ano e 8 meses, nós já tiramos 24 milhões de pessoas em situação de pobreza. E até 2026 nós vamos definitivamente acabar com a fome do Brasil. Bolsa Família, ele é o carro seguro. Além disso, nós estamos vivendo um bom momento na economia brasileira. Estamos crescendo além do que os especialistas do mercado e estamos aproveitando o crescimento do produto interno bruto para aumentar o salário das pessoas que ganham menos. E isso tem feito com que haja uma frase que eu costumo utilizar no Brasil, no curso de economia que eu fiz no meu mundo dentro de uma fábrica. A minha teoria é o seguinte, é que muito dinheiro na mão de poucos significa pobreza, significa miséria, significa desnutrição. Ao contrário, canalha, podre, mentiroso, filho de uma égua, né? E o resultado tá aí, né? A destruição do Brasil, não precisa de pandemia. Tem o PT. Déficit nominal já soma 1,1 trilhão em agosto. Olha lá, pior do que a pandemia. É uma praga que devasta uma nação inteira, o petismo. Taxação a multinacionais nos moldes da OCDE pode render até 19 bilhões. Lá estão os acadêmicos tucanos de mercado defendendo mais imposto. Só querem copiar a carga tributária da OCDE. Né? Vamos ter impostos escandinavos e serviços africanos, que já é a realidade. Por que a economia vai bem sob Lula, mas PT não é favorito em nenhuma capital? Conto eu ou contam vocês que a resposta é: a economia não vai bem? Só nos números mágicos do Pokémon, que foi colocado lá para isso mesmo. Meus amigos, se tudo isso assusta vocês,
não é para menos. Quem não está assustado com o Brasil está alienado. Como mentiroso, claro, é Reinaldo Azevedo e todos que defendem esse ladrão. O autor de País dos Petralhas 1 e 2 virou o maior defensor dos petralhas e diz: debate revela Tabata como promessa da centro-direita. Quer dizer, vai ser cafajeste assim lá em Cuba, mas tem método. É a tentativa de recriar o teatro das tesouras. Se tiver a Tabata como centro-direita, não tem mais ninguém de direita. O Marçal é um louco, o bolsonarismo é de extrema-direita, e vamos ter aqui tucanos, Nunes, Tabata, disputando com o Boulos, esquerda. Esquerda. Não é comunista, não é extrema-esquerda, mesmo que promova invasões, jogue coquetel molotov na Fiesp, é esquerda. Esse é o truque. Esse é o truque. Lá vem o tucaninho petista, Hélio Schwartzman, na Folha, dizer: olha, eu sou fã do voto útil e tem aqui algumas formas de você fazer o cálculo, pensando também no segundo turno. Agora, a grande dificuldade é definir o objetivo que orienta as preferências do eleitor. Uma meta civilizacional, olha ele barrosando. Ele se acha tão iluminado quanto o Barroso. Uma meta civilizacional defensável seria excluir do segundo turno o candidato extremista. Aí você fala, putz, o Boulos? Não, o Pablo Marçal. Meus amigos, quando você lê esse tipo de coisa, Vera Magalhães, Hélio Schwartzman e companhia, falando assim do Marçal, dá licença aos bolsonaristas incomodados com a ascensão do Marçal e com todo o direito às ressalvas que eles têm. Mas não dá para colar a pecha de candidato do sistema em Pablo Marçal. Isso não. Ele é o candidato que está incomodando o sistema. Vamos falar sério aqui. O Ricardo Nunes tem muito mais cara, jeitão e 12 partidos juntos disputando o feudo da prefeitura com esquemas hoje em curso. Tem muito mais cara de sistema o Nunes do que o Marçal. Então, todo argumento é legítimo se for razoável para o debate. Ah, o Marçal é meio picareta, não confio. Tá, ele não mostrou para que veio ainda. Ele está com um discurso encantador para quem odeia comunista e todo mundo que é decente tem que odiar comunista. Ele está batendo de frente com uma imprensa militante cafajeste que normaliza o Boulos e isso merece créditos. Mas a gente não confia que ele vai ser um gestor bom, que ele não é um novo Dória. Mas cuidado, porque o Dória tá apoiando o Nunes, porra. O Dória declara apoio a Nunes. Olha só, o Brasil Journal, do Geraldo Samor, que é um veículo voltado para business, para negócios, escreveu um editorial enchendo a bola da Tabata Amaral como uma pessoa corajosa, preparada e com uma boa agenda, que se destacou na campanha. Essa turma, eu tenho certeza, odeia o Pablo Marçal, mas engole o Nunes. São tucanos de alma. Eu soube de um grande empresário amigo meu que mandou várias mensagens para o Geraldo Samor, puxando a orelha, mostrando a burrada dele defender uma esquerdinha para-choque de comunista como a Tabata. Ele que é dono de um veículo de business. Vai agradar os amiguinhos tucanos de mercado, né? O Armínio Fraga pode dar um dinheirinho para ele, mas o resto todo vai acabar cancelando, né? Eu cancelaria Brasil Journal se fosse assinante. Cancelaria. Endossar Tabata Amaral como uma grande pessoa que se destacou nessa campanha. Fala sério, né? Fala sério, né? Tabata é isso aqui, gente. Eu jamais aceitaria estar ao lado de uma pessoa que foi condenada e ficou preso por fazer parte de uma quadrilha de fraudes bancárias, e esse é só o começo da história. Não é sobre esquerda e direita. O primeiro valor para mim é a ética. Trabalhar com alguém sujo e desonesto como ele, para mim não é uma possibilidade.
O Marçal é muito sujo. E o Lula, limpinho. Chega a brilhar de tão reluzente, de limpinho que ele é. Se a Tabata Amaral engana você, você é otário. Eu sou o cara que trago duras verdades, às vezes de uma forma que eu sei que cria antagonismo e tudo, mas alguém tem que fazer isso. Teu pai tá com vergonha de tocar real, ou tua mãe às vezes tá falando, mas é meu filho, ele gosta da Tabata, mas é meu filho. Às vezes o irmão tá sem graça, um parente não quer criar confusão em família, então tem que ser eu, porra. Se você cai na narrativa, na ladainha de Tabata Amaral, gestora, veio de baixo, foca na educação, tem uma agenda boazinha, você é um otário. Otário. Sobre a questão de quem apoia quem, parece que a Joyce Hasselman saiu da toca, do OnlyFans, ou do bueiro, sei lá onde ela anda hoje, escondida para não pagar minha indenização, e voltou a apoiar o Marçal. O Marçal já dispensou o apoio. Agora, bolsonaristas, em vez de ficar espalhando isso, expliquem isso. Com quem está o MBL? O Marçal é o candidato do MBL. Jura? Estive recentemente com o prefeito Ricardo Nunes, e o prefeito Ricardo Nunes se comprometeu a apoiar e a adotar no seu plano de governo, nas suas propostas, 2 propostas principais e muito relevantes e muito caras para mim do meu plano de governo e que vão ser encampadas por ele, que vai passar a ter o nosso apoio, ao meu apoio e dos candidatos e dos coordenadores do Movimento Brasil Livre, num voto útil nessa frente ampla para derrotar a extrema esquerda na figura da candidatura de Guilherme Boulos. Eu até não acho que você é obrigado a entender, né? Obrigado a entender. Mas assim, quem tá dentro sabe e fala, puta, cara, você é um cara foda, você é um cara foda. Ai, essa galera, ninguém mais lembra que eles existem, né? Tem um deputado hoje em dia, sei lá, são irrelevantes, mas a gente traz como pulso, porque o MBL é uma das coisinhas mais podres que surgiram na política nos últimos anos, né? São nojentinhos mesmo, safados, asquerosos, bandidos em muitos casos, né? E tá aí, né? Então, meus amigos, dá licença, mas eu fecho com o Salles nessa, com o Nicolas, com o Thiago Gagliasso, com a turma que está sendo mais principiológica. Eu até entendo o argumento de alguns bolsonaristas, com quem eu conversei em bastidores, gente muito, muito próxima do Jair, né? E que diz o seguinte, cara, você é um jornalista, você falar certas coisas, tudo bem. O Nicolas mandou mal como político do PL. Isso é um ponto razoável. Talvez ele tenha que controlar mais o ímpeto. Mas eu acho que é uma pressão tão grande que esse racha criou que eles estão sentindo a necessidade de se posicionar perante os seus eleitores. Esse é o ponto. Mas sim, política é a arte do possível, não é limpinho. O PL tem dono, e o Valdemar não é um cara de direita. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. A gente sabe que o Bolsonaro não está empolgado com o Nunes. Eu não quero ficar detonando o Bolsonaro, não. Eu não caio nesse truque barato. Acho que o Bolsonaro errou em não bancar a candidatura de um Salles da vida. Tinha que ter alguém de direita apoiado por ele em São Paulo. Foi muito precoce fazer um cálculo ali de que a direita não tinha chance, vamos de Nunes. Talvez escutou demais o Tarcísio, e esse sim não é direita. Tarcísio não é um cara conservador, não é um cara de direita. O Salles é um cara de direita que eu conheço há 18 anos nessa causa, desde o Endireita Brasil. E ele tá certo aqui, gente, ele tá certo. Ao contrário do que o Silas disse nesse vídeo, que o Pablo Marçal é o intruso da direita é o Ricardo Nunes. Foi ele que, primeiro, é do MDB, partido que tem 3 ou 4 ministérios do governo do Lula. Segundo, não apoiou o Bolsonaro em 2022. Mostraram um vídeo aí dele fazendo... Desculpa, não apoiou. Apoiou o Tarcísio, sim, mas o Bolsonaro ele não apoiou. Depois, era um cara ligadíssimo ao João Dória. Depois, o coordenador de campanha dele, o pessoal não gosta que eu fale isso, né, fica bravo e tal, o coordenador de campanha dele é o Rodrigo Garcia, que era vice-governador do Dória e é o melhor amigo do Alexandre de Moraes. Então, assim,
Por que nós somos obrigados a aceitar o Ricardo Nunes como se ele fosse naturalmente um cara da direita nos representando? Não é. Não é. Não é e não é mesmo, né? Mas eu entendo o voto útil. A prioridade é tirar o Boulos. Essa é a prioridade. Desde o início eu mantenho a minha coerência. Enfim, já no Rio de Janeiro, a família Bolsonaro está apoiando e mergulhou na campanha do Ramagem, que é o melhor nome. O Pablo Marçal declarou apoio ao Ramagem. O Nicolas Ferreira, tá todo mundo junto no Rio. É o Ramagem contra o malandro carioca, que é o Duda Paz. Mas e o Silas Malafaia? O Silas Malafaia no Rio de Janeiro tá quietinho. Esse vídeo recente da campanha do Ramagem merece aplausos. Muito prazer, eu sou o Ramagem. Deixa eu te contar um pouco da minha história. Nasci e cresci aqui no Rio. Eu era mais um garoto curtindo a vida na cidade maravilhosa. Escola, praia, amigos, namorada. Aos 20 anos eu fui assaltado, mas resisti e levei um tiro. Só Deus sabe por que sobrevivi. A partir daí, a minha vida mudou para sempre. Eu ia fazer administração e acabei escolhendo direito. Antes do tiro eu queria fazer negócios, depois justiça. Eu me formei, virei delegado de Polícia Federal e dediquei minha vida a perseguir bandidos e proteger as pessoas. Durante muitos anos combati redes de pedofilia, traficantes e grupos de extermínio no Brasil todo. Com o tempo aprendi que os piores bandidos usam terno e gravata. São os corruptos que roubam todos nós o tempo todo, protegidos pelo poder político. Fui atrás deles e botei vários na cadeia. Cada vez que um desses caras era liberado, eu ficava indignado. Por isso que entrei na política e fui para Brasília, para denunciar toda essa vergonha. Pago o preço de perseguir esses bandidos até hoje. Agora sou candidato a prefeito do Rio com apoio do presidente Bolsonaro. Sabe por quê? Porque entendi que todos os problemas da nossa cidade têm a mesma origem: a malandragem dos políticos de sempre. Onde tem malandragem demais, tem saúde de menos, educação de menos, segurança de menos. E por isso a sua vida é tão difícil. Hoje, o Rio só é maravilhoso para uns poucos privilegiados, enquanto a maioria vive no caos dos serviços públicos. Aí eu te pergunto, quem vai mudar isso? Os mesmos políticos que criaram o problema? Esquece. Um Rio diferente não se faz com os mesmos políticos de sempre. Eles acham que as pessoas decentes, as pessoas de bem como você, são otários, são manés. Vamos mostrar que dessa vez nós, os otários, vamos vencer. Para mudar o Rio, temos que organizar o Rio, começando pela cabeça. Sem ordem dentro da prefeitura, nunca vai ter ordem fora da prefeitura. Sou Alexandre Ramagem, essa é a minha história, esse é o meu jeito. Eu estou aqui para fazer um Rio que seja bom para quem é de bem. A diferença entre essa turma que está aí e eu é muito clara. Eles criaram esse caos que você sofre. Eu venho para botar ordem nesse caos. Eles só lembram de você na eleição, quando precisam do seu voto. Eu tenho uma bala no corpo que me lembra todo dia qual é meu lado e qual é a minha missão nessa vida. Muito bom esse vídeo, né? Um recado muito importante e toca numa história pessoal que muita gente desconhecia, eu mesmo, e que traz o fator comoção. Ou seja, muito bom, parabéns. Ramagem é o candidato de qualquer pessoa decente no Rio, porque Duda Paz não dá. E a nova pesquisa em São Paulo tá lá, né? O Paraná Pesquisas tirando o sono do sistema, porque Marçal voltou a subir. Marçal voltou a subir. E o Boulos, um tanto desesperado, convocou seus coleguinhas, que só experimentaram maconha uma vez na vida que nem ele, né? E o Lula também não mente. Artistas e intelectuais lançam manifesto
por voto útil em bolos para evitar segundo turno trágico. Trágico é um tucano e o Marçal. Legal é o comunista invasor de propriedade que lança coquetel molotov na indústria brasileira. O país está em chamas e os artistas não têm tempo para gravar videozinho porque eles estão apoiando o comunista em São Paulo.